para você que nos acompanha pelo site do UOL, Folha de São Paulo e SBT. A gente vai dar sequência aqui a mais uma entrevista, uma sabatina com os candidatos à presidência da República. E a nossa convidada de hoje é Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. E para participar dessa entrevista, nós temos aqui os jornalistas Fernando Canzian, da Folha de São Paulo, e Irineu Machado, do UOL. Candidata, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Vamos estar aqui para a gente poder conversar. Candidata, a senhora fala que quer governar com os melhores, que quer fazer um governo propositivo, né? Um governo de proposição. Quem é que vai julgar, quem é que vai escolher e quais os critérios para saber quem são os melhores da política, da sociedade civil, da academia? Quem é esse juiz que tem tanto poder para dizer quem é bom e quem é ruim? O juiz é a própria trajetória de vida da pessoa. Não é algo atribuído, é algo adquirido. Você conhece uma pessoa não é por aquilo que ela diz de si mesma, é por aquilo que ela faz, que ela viveu. Não é? E dentro do Congresso Nacional nós temos muitas pessoas que as suas trajetórias dizem que são pessoas muito boas. Eu, por exemplo, tenho um grande amigo, o senador Pedro Simão, que são décadas no Congresso Nacional. E a sua trajetória de vida é o melhor juiz. O Miro Teixeira tem 11 mandatos como deputado federal, nenhuma denúncia de corrupção. Quer melhor juiz do que uma trajetória como essa? Candidata, mas eventualmente, por exemplo, às vezes uma pessoa ela é investigada, ela não chega nem a ser condenada. E até para você poder ser justo, você tem que investigar para saber se tem ou não algum fundamento, né? Uhum. Às vezes uma pessoa investigada, então, ela já está fora da sua nota de corte para dizer que é bom? Vai depender muito do caso. Na vida pública, você tem situações que são notórias. E uma pessoa digna, quando ela se vê diante de um caso grave de denúncia, ela mesma faz questão de pedir para se afastar da função pública, muitas vezes, ou de assumir um cargo público para poder se defender. E eu não defendo que ninguém possa ser condenado sumariamente, mas tem coisas que não precisa ninguém falar nada. Estão nas gravações, as pessoas falando, dizendo com sua própria boca. Num caso desse, não é um juiz, é a própria pessoa, é a trajetória da pessoa que está atestando contra ela. E só para eu esgotar esse assunto e também passar para os meus colegas, às vezes a pessoa pode ter cometido algum erro, ter comprometido a sua trajetória em algum momento, mas a senhora acredita que as pessoas possam mudar e, de repente, querer assumir um novo compromisso e, não, a partir de agora eu aprendi, eu vi a luz e eu vou querer governar com propostas, eu quero apoiar esse governo da Marina porque eu acredito nela, eu acho que a política se esgotou. A senhora não acha que as pessoas podem mudar ou não? Quem já teve uma trajetória tortuosa já está fora? Do ponto de vista das opiniões, as pessoas podem mudar, sim. Do ponto de vista político, ideológico, filosófico, as pessoas podem mudar. Do ponto de vista de ter ou não feito corrupção, não depende de você dizer, eu estou arrependido, agora eu quero ser uma pessoa boa. Independente de você fazer isso, você tem que responder diante da justiça, diante da lei. Uma pessoa pode mudar de opinião, sim. Uma pessoa pode até passar por uma experiência dramática de envolvimento de corrupção e mudar, mas isso não significa que ela não tenha que pagar pelo crime que cometeu. Senão seria muito fácil. Vai, rouba e diz, estou arrependido, agora quero ter uma vida melhor. Não é assim. Não, sim, mas o erro que é praticado tem que ser investigado, assegurado o mais amplo direito de defesa e punido com rigor. Porque o que faz a corrupção é a certeza da impunidade, a expectativa da impunidade. E pessoas boas existem sim, em todos os partidos, em todos os segmentos da sociedade. E o maior juiz é a sua trajetória. Candidata, falando em trajetória, a senhora foi do PT, do PV, do PSB e agora está na rede, né? Participou como ministra do governo Lula, ministra do Meio Ambiente, e o governo, tanto o governo Lula como o governo Dilma, foram marcados aí, os dados mostram isso, por algum inchaço na máquina pública, né? Foram criadas estatais, Hemobras, por exemplo, etc.
E agora, mais recentemente, a senhora tem se cercado de economistas de um viés mais liberal. André Lara Rezende, o próprio Eduardo Janetti, que não é um liberal puro sangue, mas tem algumas ideias nesse sentido, etc. Eu queria que a senhora explicasse um pouco a sua trajetória, né? Como é que a senhora chegou nisso, para os eleitores entenderem um pouco como é que a senhora vem de um partido que tem esse perfil e agora está cercada aí de pessoas desse perfil mais liberal. Primeiro, o André é uma pessoa que fez uma inflexão no pensamento dele. Eu diria que o André Lara Rezende está para o Brasil como o Stiglitz está para o pensamento moderno de economia e ecologia no mundo. Pessoas que vinham de uma trajetória clássica, que compreenderam a necessidade de integrar economia e ecologia, cada vez mais de que é preciso equilibrar o tripé da justiça social, da justiça econômica, da justiça ambiental. Eu acho incrível o posicionamento do André Lara Rezende em vários aspectos. Ele não deixa a desejar a nenhum desses grandes economistas que hoje estão fazendo uma nova leitura dos desafios que estão postos diante da humanidade face à crise econômica, social e ambiental que o mundo está atravessando. Eu tenho uma trajetória que, graças a Deus, e nenhum dos partidos que passei deixou qualquer mácula em relação aos meus compromissos históricos na questão ambiental, na defesa dos direitos humanos, da justiça social e de como integrar economia e ecologia. E é por isso que eu me cerquei dessas pessoas, porque essas pessoas estão olhando para frente e não para o retrovisor, como a maioria que tem uma visão desenvolvimentista, até alguns com muita boa vontade, mas não estão na direção de para onde o mundo vai caminhar. Mas a senhora diria que a senhora mudou também, a senhora aprendeu nessa mudança, quer dizer, a senhora era de um partido que a senhora mesmo falou, desenvolvimentista, tem ali esse viés, e a senhora hoje está cercada, a senhora mudou também, não? Eu sempre fui da linha sustentabilista. Era uma minoria dentro do PT, mas eu sempre fui da linha sustentabilista. Aliás, eu e o Chico Mendes e muitas outras pessoas éramos até incompreendidos dentro do pensamento de esquerda tradicional, porque a gente defendia a ecologia. E muita gente dizia, vocês estão fazendo o jogo dos americanos e não sei de quê. Não tinham a compreensão. Por exemplo, na visão de reforma agrária, dentro da esquerda tradicional, você pega a terra, demarca em lotes quadrados e entrega para os agricultores familiares. Lá no Acre a gente defendia, não pode ser assim, nós temos que fazer as reservas extrativistas. As reservas extrativistas você não vai dar um título para a pessoa, você vai dar o usufruto da terra. E isso era visto com maus olhos. Eu venho de uma trajetória de coerência ao longo da vida. E, obviamente, que no decorrer do processo você vai se juntando com as pessoas que fazem esse mesmo processo, essa mesma caminhada. E o bom disso é que essas pessoas existiam em diferentes partidos. E a gente dialogava e continuamos dialogando. Não é? Os partidos sempre tiveram minorias sustentabilistas, progressistas, alguns sustentabilistas conservadores, mais uma grande quantidade de desenvolvimentistas. Eu era uma espécie de subsistema dentro do grande ecossistema. Candidata, no seu programa de governo, a senhora fala em dar um basta nas alianças chamadas toma lá da cá, fala em romper com o padrão fisiológico da relação com o parlamento. Qual a receita do seu governo, caso a senhora seja eleita, para evitar que o governo se torne refém de bancadas diversas de outros interesses no Congresso? Não baixar a guarda para dialogar nessa linguagem do toma lá da cá. Eu fui ministra do Meio Ambiente e consegui aprovar todas as leis que eram importantes para a minha pasta no Congresso Nacional, às vezes sem a ajuda da própria base de sustentação do governo do qual eu estava fazendo parte, dialogando com os parlamentares de todos os partidos. Aprovamos a lei da Mata Atlântica, aprovamos a medida de limitação temporária administrativa para a proteção da biodiversidade, o Instituto Chico Mendes, o Serviço Florestal Brasileiro, a concessão de florestas públicas, que era um ícone, não é? E fizemos tudo isso dialogando, convencendo
essa lógica do toma lá da cá é algo que as pessoas vão naturalizando, e isso não pode ser naturalizado. Às vezes eu penso, quando eu ouço, mas sempre foi assim, eu escuto esses argumentos, eu fico pensando na época da ditadura militar. Se muitas pessoas não tivessem resistido, se alguém dissesse, é assim mesmo, a gente escreve o texto, aí vem o censor e risca tudo e manda publicar do outro jeito. Se alguém dissesse, é assim mesmo, não tem jeito, é assim, a gente até hoje estava numa ditadura. Não é assim, e se Deus quiser, se ganhar, nós vamos ter uma nova métrica, só que é uma métrica com ética. A ética do diálogo, do convencimento e de montar a maioria no Congresso a partir do programa. Por isso que eu digo que vai ser um presidencialismo de proposição. Compor o governo com base no programa e a maioria no Congresso com base no programa. E eu tenho dito, eu fico imaginando, o Carlos Bezerra, que hoje é deputado estadual do PSDB, se ele ganhar para federal, eu duvido que ele vai sabotar o meu governo. Meu amigo Suplicy, que é do PT, se ele ganhar para o Senado, eu duvido que ele vai sabotar o meu governo. E assim eu conheço muitas pessoas que, se estiverem no Congresso Nacional, vão se orientar por propostas, compromisso com o Brasil. Nós precisamos fazer uma transição sem preconceito. Não são os partidos apenas, é a sociedade também, porque pessoas boas tem na sociedade. 35 partidos não substituem 200 milhões de brasileiros. Nós temos excelentes pessoas na academia, no empresariado moderno, nós temos pessoas nos movimentos sociais. O meu governo vai ter a contribuição de partidos, mas também da sociedade. A senhora acredita, então, numa mudança radical no perfil do Congresso que vai sair dessas eleições, para pensar nesse não foi sempre assim, pode mudar? Eu acredito numa mudança processual. A minha avó dizia que a formiga sabe a folha que corta. Se você não faz a linguagem do toma lá da cá, não tem como conversar. E eu sinto uma coisa, depois dessa experiência traumática que nós temos, eu sei que terá muitas pessoas que querem vir ajudar. Tem muitas pessoas que querem se afastar desse legado ruim. E tem muitas pessoas que nós vamos mesmo deixar para lá. Porque essas precisam ser aposentadas, porque já fizeram muito mal ao Brasil. O Congresso tem mais de 200 investigados. Eu tenho, inclusive, uma proposta de reforma política que, se ela for aprovada e se ela já estivesse em andamento, já acontecendo, nós íamos ter uma renovação de 70% do Congresso. Porque eu defendo que sejam apenas 2 mandatos para o Legislativo e apenas 1 para o Executivo. 5 anos, acabar com a reeleição a partir de 2022. Candidata, os partidos que estiverem nesse presidencialismo de proposição, vai poder indicar ministros, pessoas para o seu governo? Os partidos? Nós temos um critério. O critério é a idoneidade ética, o critério é a capacidade técnica, o critério é condições de liderar a pasta. Quando você se orienta por princípios e valores, não importa. Se um partido sugere o nome de uma pessoa que não tem capacidade técnica, não tem idoneidade ética e nem capacidade de liderança na sua pasta, não tem por que ser aceito. A sociedade, a mesma coisa. Quando a gente se orienta por princípios e valores, fica fácil dialogar com quem quer que seja. E isso eu vou exercitar no governo. Candidata, um dos problemas gigantescos aí que tem pela frente, não só do ponto de vista do Executivo, mas do ponto de vista dos governadores estaduais, nos próximos governantes, será a questão das dívidas estaduais, né? Os estados aí, se a gente olha a relação receita corrente líquida, com endividamento, com funcionalismo, etc., é muito alto, né? Vai ter que haver uma renegociação de dívidas estaduais. Como é que a senhora encaminharia um processo de renegociação? E a senhora, nessas negociações, teria algum mecanismo para obrigar os estados a fazer privatizações de entes públicos nos estados, como alguns têm feito? Eu acho que o mecanismo de obrigar a fazer privatizações por privatizações não é o caso. Porque essa é uma lógica cega. E como obrigar o Estado a pagar a conta e manter as contas em ordem? Como criar mecanismos que levem os estados a ter eficiência no gasto público, como levar o Estado a ter transparência
avaliação de desempenho dos projetos que estão em andamento e, obviamente, que os estados poderão, sim, até dispor de seus ativos, mas dentro de um cronograma, de um plano. Não é só privatizar por privatizar. Eu não tenho uma visão dogmática em relação a privatizações. Agora, eu concordo com o Janete, ninguém pode vender a joia da família para ir almoçar fora. Você não pode privatizar por privatizar, isso é um ativo da sociedade. O mesmo cuidado que eu quero ter com os ativos da sociedade brasileira no governo federal, eu quero que os governadores também tenham. Não é uma questão de obrigar, eles poderão dispor. Agora, com responsabilidade, com o cuidado de se de fato será entregue o serviço, o produto, na qualidade necessária para a sociedade e, ao mesmo tempo, no custo que seja justo, com uma margem de ganho que seja igualmente justa, mas não é privatizar por privatizar. E ter, sim, um plano para buscar eficiência. Não adianta nada ficar renegociando ad infinito como se estivesse enxugando gelo. Nós vamos ter que equilibrar as contas públicas no governo federal, nos governos estaduais, buscar eficiência, inclusive para os municípios também. Candidata, algum setor da economia vai merecer subsídio no seu governo? Temos que ter critérios. Da forma como estamos, não tem condição. Mas quais setores Hoje, a senhora vê dentro de uma avaliação criteriosa da indústria de subsídio que se criou nesse país, acabar com a farra do refis. Hoje, uma boa parte dos recursos que poderiam estar sendo investidos em saúde, educação, segurança pública, que a violência ceifa 63 mil vidas por ano, estão sendo destinados para perdão de dívida, renegociação de dívida ad infinito. É muito fácil defender o livre mercado, a nível iniciativa, e na primeira oportunidade que tem, vai no balcão do governo fazer determinado tipo de isenção. E isso não é justo. A sociedade brasileira está pagando um preço e pagando muito alto por essas isenções. Nós vamos avaliar com critérios, existem algumas que devem permanecer, sem dúvida, mas com critério da forma como estamos, não há condição, não há capacidade de suporte orçamentária e todos têm que fazer o sacrifício para ter investimento, o país gerar emprego, voltar a crescer e equilibrar as contas públicas. Mas eu insisto, quais, por exemplo? Nós vamos avaliar com critérios. Vamos avaliar com critérios. Né? Imagina se você vai escolher agora meia dúzia de, ungidos para dizer é esse aqui, ou você vai dizer mamãe mandou dizer para isentar esse daqui. Critérios são critérios rigorosos. O que está sendo dito e anunciado é de que vamos sim rever essas isenções e acabar com a farra do refis. Candidata, sobre geração de emprego, o seu programa também propõe uma revisão das prioridades de intervenção do Estado, privilegiando atividades que geram mais empregos de fato. O que seria essa revisão e quais seriam essas atividades privilegiadas? Olha, saneamento básico, que não tem sido privilegiado nos governos anteriores, é algo que não é nem um privilégio, é um direito da sociedade brasileira. Mais da metade da população brasileira não tem acesso a esgoto tratado. E é uma atividade que pode gerar emprego, gerar renda, melhorar a vida das pessoas triplamente. Porque melhora a possibilidade de empregabilidade, melhora as condições de vida daquelas comunidades e protege o meio ambiente. Então, é ganha-ganha, não é um privilégio, é uma obrigação. A construção civil, a construção de casas populares, gera benefício para a sociedade? Gera benefício na geração de emprego. O turismo, por exemplo, pode gerar emprego de uma forma mais célere. E, além disso, outros investimentos que aí já apontam para uma transição de um novo ciclo de prosperidade, como é o caso da agenda de energia renovável, de energia limpa, do sol, da biomassa, do vento, enfim, todas essas fontes de geração de energia que também são fontes de geração de emprego e qualidade de vida, base de conhecimento, novas tecnologias. A senhora mencionou construção civil, dentro disso, Minha Casa Minha Vida, tem atraso de obras aí, residências não entregues até hoje, a senhora pretende mexer nisso? Quando eu falo em moradias para as pessoas, sim. Minha Casa Minha Vida é um programa que foi feito
mas ele não tem uma visão sistêmica do que é moradia para pessoas de baixa renda. Muitas vezes as pessoas são colocadas numa situação que não tem o saneamento, não tem o acesso ao transporte de qualidade, as pessoas estão longe do trabalho e isso tudo precisa ser considerado. Um sistema integrado de moradia popular, mas com qualidade de vida para as pessoas. Candidata, a senhora falou em saneamento básico, né? A Folha de São Paulo fez recentemente um trabalho extenso aí sobre a avaliação dos estados, né? Ranking de eficiência dos estados. O Acre, da onde a senhora é originária, ele ficou em 24º lugar numa lista de 26. Os indicadores, por exemplo, na área de segurança e infraestrutura são muito ruins. E na área de saneamento, que é a área que a senhora comentou, o Acre tem apenas 12,5% do esgoto tratado. A senhora foi senadora pelo Acre durante 16 anos, a senhora foi deputada estadual, foi vereadora no Acre, foi ligada a governos do PT que governaram o Acre. Não dava para ter feito mais agora, inclusive que a senhora quer um cargo executivo, majoritário, etc. Como representante do Estado, não dá para ter feito mais nesta área que a senhora disse ser tão cara, meio ambiente, etc. Fizemos muito. 12,5%. O Acre é um estado, para os que não conhecem, que depende de mais de 80% de repasses da União. É um estado que é dependente, porque nós não temos indústria, e estamos num processo de tentar criar uma economia florestal a duras penas. Nós tivemos um processo traumático de desmonte da empresa extrativista em várias regiões da Amazônia, e o Acre pagou um preço muito alto em relação a tudo isso. Algumas coisas melhoraram, como no caso da educação. A educação no Acre melhorou significativamente, graças, inclusive, a um secretário de educação chamado Arnóbio Marques, que é meu amigo, e que tirou a educação do Acre de um patamar muito ruim para um patamar que é reconhecido hoje no Brasil inteiro. Em outros aspectos, nós temos muitas dificuldades, sim, não é? Na questão do saneamento básico, na questão da geração de emprego e renda. A maior parte dos funcionários ainda são funcionários públicos. Isso é uma realidade de vários estados da Amazônia. No Acre e em Roraima, em vários outros, não existe esse debate de estado mínimo. Muitos lugares não tem estado nenhum. E eu trabalhei muito, mas é claro que não teria como senadora de resolver um problema dessa magnitude. Mas os esforços para ampliar o tratamento de esgoto, a melhoria da qualidade da educação, os programas sociais, atender uma população que historicamente sempre foi abandonada. Eu fui a pessoa que articulou a primeira linha de crédito para os extrativistas, ainda no governo do Fernando Henrique. Você não sabe o que é conseguir alguma coisa para o seu estado em um governo diferente. Mas a proposta foi consistente e nós conseguimos, numa reunião do Conselho Monetário, na época era o Malan, aprovar uma linha de crédito para os extrativistas, uma espécie de subsídio para as pessoas que estavam sendo abandonadas à sua própria sorte, quando elas prestavam um serviço muito importante de proteção da floresta. Mas, de fato, o déficit em relação ao esgoto no Brasil é enorme. E, em alguns casos, vai precisar, sim, de um governo federal. É por isso que, como presidente da República, eu vou trabalhar para que os municípios façam seus planos municipais de saneamento básico e vou dar suporte, porque em muitos casos, como em vários municípios do estado do Acre, há ausência dessa capacidade de planejamento. E isso nós vamos suprir. Só para esclarecer, a senhora falou que o Acre é um estado pobre, mas se a gente olhar a receita do governo per capita, é a segunda maior do Brasil, embora seja recurso público, porque é um estado de baixa densidade. Quer dizer, a minha pergunta é, não dava para os governos, os quais a senhora apoiou lá no Acre, ter feito mais, ter mais gestão? A senhora fala em gestão, etc. Agora, no seu estado, a gestão, os números mostram que a gestão não é eficiente, por exemplo. Eu saí do PT em 2009, mas o esforço que foi feito durante esse período por parte do governo, com certeza foi manejando um cobertor que era muito curto. Como eu disse, uma boa parte do orçamento público tem que responder por todos os serviços de saúde, educação, segurança pública. É um Estado que depende em mais de 80% para tudo.
O comércio depende, inclusive, desses repasses da União. Agora, não dá para medir uma candidatura por um mandato de senadora e das dificuldades de um Estado que, historicamente, sempre ficou em segundo plano, inclusive nas prioridades do governo federal. Nós sempre tivemos que batalhar e batalhar muito para conseguir cada centavo para aquele Estado, para fazer estradas, para recuperar ramais, para ter crédito para agricultores, para ter algum suporte para as comunidades que vivem dentro das reservas extrativistas. Ali há uma dependência enorme de políticas públicas e isso nós trabalhamos. Candidata, a senhora fala sobre a necessidade de um novo pacto federativo. Queria que a senhora detalhasse assim, de uma maneira um pouco mais concreta para a gente entender o que a senhora quer dizer. Um novo pacto federativo que dê aos municípios a autonomia que eles precisam. Não é só autonomia na Constituição, como foi estabelecida. O Janete costuma dizer que nós temos um pacto federativo truncado. Por exemplo, os municípios de até 55 mil habitantes, que são a maioria, esses municípios dependem de mesada da União. A União concentra a maior parte dos recursos e depois dá alguma mesada para os municípios. Num pacto federativo adequado, você terá descentralização de recursos. Por isso, nós vamos fazer uma reforma tributária para que os municípios, inclusive, possam ter também autonomia dentro de um certo limite para tributar, mas que as receitas possam ficar para os serviços de saúde, educação, para o investimento que muitas vezes a prefeitura pode fazer, sim, na parte de saneamento, ou geração de emprego e renda, investindo cada vez mais na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Hoje, no Brasil, nós temos um governo federal que faz uma orquestração, muitas vezes fisiológica, dos recursos públicos em prejuízo da autonomia dos municípios brasileiros. Candidata, seu programa na área de saúde começa falando que faltam médicos no Brasil, que é uma verdade, né? Enfim, a senhora pretende manter, ampliar ou fazer algum tipo de mudança no programa Mais Médicos? Existe um suprimento de médicos que foi feito com o Mais Médico e que algumas regiões do Brasil só não estão à deriva em função desse programa. Ele tem uma dificuldade, que é o fato de profissionais vindos de Cuba, eles recebem uma remuneração, uma pequena parte fica com eles e a outra parte vai para o governo cubano. É uma dificuldade do ponto de vista até das nossas relações trabalhistas. Mas o que nós queremos é suprir a população de médicos e uma distribuição também dos médicos, porque há uma concentração muito grande. Se você verificar, a capital de São Paulo com certeza tem mais médicos do que no interior. O Acre, Rio Branco, é mais fácil você ter médicos para a capital do que para Santa Rosa, Jordão e outros municípios. Então, nós vamos trabalhar para implementar o SUS, fazer com que funcione os trabalhos feitos pelos postos de saúde, os médicos de saúde da família, as equipes de saúde da família. Vamos investir em médicos generalistas, porque há uma falta desses médicos. E isso é um recrutamento, é um convencimento. Porque Como também convencer o médico aí para essas cidades mais remotas? você dá alguns incentivos e trabalhar, sobretudo, o compromisso. As pessoas que têm compromisso com a vida, as pessoas que têm compromisso com a saúde. Temos muitos médicos abnegados por esse Brasil adentro e esse Brasil afora. Isso tem a ver com o ideal de país. Isso tem a ver com o ideal de saúde. É por isso que não é apenas a métrica, é também a ética do serviço público. Incentivo aí passa por remuneração? Remuneração adequada, claro, e os médicos, às vezes, eles têm propostas bastante alvissareiras para exercerem suas funções em situações mais isoladas. Trabalhar também os valores do que é o atendimento de saúde. O Eduardo Jorge, que é o meu vice, que é um dos idealizadores do SUS, ele propõe uma divisão, uma redistribuição do sistema, combinando a saúde pública, a saúde privada, que é complementar, e a filantropia. E propõe uma divisão em 400 regiões, onde você não precisa ter uma pulverização tão grande dos atendimentos.
Ele diz, num determinado município pequeno, com poucos habitantes, você tem uma maternidade que vai atender alguns casos, mas sem alta resolutibilidade, é melhor você ter um centro regional, onde você tenha um serviço mais especializado, uma base de acolhimento para a mulher ser recebida. E se porventura for alarme falso, ela poder ficar e não ter que voltar para uma distância de 50, 100 quilômetros, e isso atenderia de uma forma mais adequada à população. Blindar o serviço de saúde da politicagem, ter profissionais competentes, comprometidos com a saúde, não porque é o apaniguado do deputado, do prefeito ou do governador. Isso nós vamos fazer. Candidata, ainda sobre saúde, no seu programa de governo tem uma frase que me chamou bastante atenção, queria que a senhora explicasse para entender. Estimularemos a adoção de uma alimentação saudável e pacífica, incluindo a alimentação vegetariana. Como é que é o estímulo à adoção da alimentação vegetariana? O que a senhora tem em mente? As escolas têm um programa de aquisição alimentar. Você pode, no cadastro daqueles que podem prover a venda da merenda escolar, incluir também a agricultura orgânica. Isso é um estímulo. As compras públicas são feitas para o atendimento das necessidades do governo e da alimentação escolar. Você pode dar um estímulo para que esses produtos também façam parte da merenda escolar. O estímulo é subsídio? Que tipo de estímulo prático? A compra já é um estímulo. Você poder cadastrar um agricultor orgânico familiar e ele poder suprir o Estado, ter uma venda garantida do seu produto, isso já é um grande estímulo, porque muitas vezes eles não conseguem vender toda a sua produção. Já é a garantia de um mercado, já é a garantia de um preço, já é um estímulo muito grande. Agora, além disso, você pode dar acesso ao crédito, você pode dar assistência técnica, a Embrapa pode desenvolver tecnologias mais adequadas para que esses produtores possam aumentar sua produção por ganho de produtividade. Tudo isso se constitui num estímulo. Hoje, a maioria dos agricultores não tem acesso à assistência técnica, tem dificuldade de ter acesso a crédito, não são desenvolvidas muitas tecnologias para favorecer a agricultura familiar. Mas muitas vezes a alimentação orgânica não necessariamente é vegetariana. Você tem até a produção que chama de frango orgânico, né? Enfim, gado orgânico. E aqui está falando incluindo a alimentação vegetariana. A senhora imagina, então, eventualmente, uma merenda sem carne, por exemplo? Você tem que oferecer como opção. Imagine você falar de alimentação. Porque é tão caro, né, para as pessoas mais pobres terem carne, que muitas vezes a pessoa vai para a escola comer carne na escola, Por isso que a escola é pública. Por isso que a escola é pública. Aí chega lá, ela não vai ter um bifinho. Mas é uma escolha. Ninguém vai obrigar a criança a comer algo vegetariano. Você só tem que estimular. Imagine uma professora que dá uma aula dizendo que é mais saudável se você fizer uma alimentação vegetariana. E se um grupo de crianças dentro daquela escola decidem ser vegetarianos, o que custa fazer uma alimentação vegetariana? É um estímulo, porque você não pode fazer o discurso na teoria e não oferecer a oportunidade de uma experiência vivencial. Isso não tem grandes custos, pelo contrário, né? Você tem uma alimentação que pode ser feita, inclusive, com a receita regional. Né? Minha avó sabia fazer um fubá de milho maravilhoso. Eu não trocava o fubá de milho pela minha avó, o pão de milho da minha avó, por nada. Candidata, sobre a reforma da Previdência, a senhora já afirmou que há uma polêmica sobre o tamanho do déficit da Previdência no Brasil. Os números aí, com alguma qualidade, indicam que este ano o déficit da Previdência será de 190 bilhões de reais. O ano que vem, previsto 220 bilhões de reais. Qual é a polêmica que existe em relação ao tamanho do déficit da Previdência? E eu pergunto, a senhora, qual reforma da Previdência fará? E se a senhora não está falando tanto nesse assunto, dizendo que há uma polêmica, porque isso também tem um viés aí eleitoral, né? O que eu tenho dito é que não há transparência. E não há mesmo. O governo federal mandou um projeto de reforma da Previdência economizando bastante nos números.
E quando se trata do interesse público, Mas não quais tem, são os números que a sua não equipe tem, tem, por exemplo? a sociedade brasileira não tem os números que deveria ter e a transparência que deve ter. No meu governo, eu vou ter acesso a todas as informações e o projeto de previdência que eu mandar estará calçado com todos os números necessários para que deputados, senadores e cidadãos possam saber o que está acontecendo. O que eu tenho falado é de transparência e, de fato, não tem. E outra coisa que eu tenho dito é que a reforma da Previdência, ela precisa combater privilégios, mas não basta conversar só com o setor. Você tem que conversar com os trabalhadores, tem que debater. Esse país está criando uma intolerância com o debate. Quando você fala que vai debater alguma coisa, a primeira coisa que se diz é que então não quer resolver. Quem não quer resolver é quem joga um pacote em cima da sociedade. E tanto não quer resolver como não resolveu. O Temer jogou um pacote em cima da sociedade e não aprovou reforma coisa nenhuma. Eu vou conversar com especialistas, vou conversar com trabalhadores, vou conversar com empresários e vamos fazer a reforma da Previdência, combatendo o privilégio, encarando o problema da idade mínima e buscando um regime que seja de capitalização com uma transição, porque hoje não tem condição de fazer. Mas a senhora, até esse momento, estamos a um mês da eleição, a sua equipe não teve acesso aos números? Tem havido reuniões da atual equipe da Fazenda, por exemplo, com as equipes dos candidatos. A senhora tem uma ideia do tamanho do déficit da Previdência? Estamos trabalhando em cima dos dados. Estamos trabalhando em cima dos dados. E vamos fazer uma reforma da Previdência. E o seu número para o déficit qual é, mais ou menos? Nós vamos fazer o debate com o número que a sociedade precisará, com transparência. E já estamos dando para a sociedade quais são as diretrizes da nossa reforma. Combater privilégios, encarar a transição para um regime de capitalização e fazer a discussão e encarar o problema da idade mínima, com uma diferenciação para mulheres. Estamos debruçados sobre os números, estamos recebendo informação e, no momento certo, vamos disponibilizar no debate com especialistas, no debate com trabalhadores, no debate com empresários. Não apenas ouvindo empresários, como fez o Temer, e não aprovou reforma nenhuma. Mas hoje, interesse da sociedade toda, idade mínima, a senhora já tem uma idade mínima para homens e mulheres na reforma da Previdência do governo Marino? Eu acho que, exceto os que estão dizendo amém para a proposta do Temer, ninguém ainda apresentou isso. E os que falaram depois mudaram de assunto. Nós estamos dizendo que vamos ter sim uma idade mínima, diferente de homem para mulher, porque mulher trabalha mais do que homem. 80% das tarefas domésticas são exercitadas por mulheres. Então, elas têm o direito de se aposentar mais cedo. Nós vamos trabalhar a questão da idade mínima, sim. E não vejo nenhum candidato dizendo que a idade mínima dele é essa ou aquela. E alguns que disseram, ficaram com nhenhenhê depois. Os que já estão dizendo amém para a reforma do Temer, então está tudo resolvido. Eu acho que não está. Até porque ele atrapalhou o debate da reforma da Previdência. Querendo se sustentar no mercado, acabou dando um grande prejuízo para um debate que é fundamental para o equilíbrio das contas públicas. Candidata, desde a sua primeira campanha presidencial, a senhora nunca escondeu que é evangélica, né, que é cristã, evangélica, nunca escondeu, mas sempre passou muito tempo tendo que explicar para os seus eleitores que a senhora acredita num Estado laico, né, que as suas convicções pessoais não seriam impostas num eventual governo. Por outro lado, né, a gente está em 2018 e no cenário sem o ex-presidente Lula, o preferido nas pesquisas eleitorais, que é o Jair Bolsonaro, o slogan de campanha dele é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A sociedade mudou para aceitar essa mistura entre Estado e igreja? Ou Estado desculpa, religião? Eu sou muito coerente com a minha fé. E sou transparente em relação a ela. Até porque, como eu defendo a nossa Constituição, que assegura o Estado laico e o direito de crer e não crer, se eu não defender a minha liberdade de expressão religiosa, como é que eu vou defender a liberdade de expressão religiosa das outras pessoas? Mas eu tenho a convicção de que foi a minha fé
que deu uma grande contribuição para que tivéssemos o Estado laico. Eu costumo brincar que o Estado laico é uma bênção e que o Estado é laico, graças a Deus, porque a reforma protestante ajudou a fazer a separação entre Estado e Igreja. A reforma protestante ajudou a que se tivesse um sistema de educação que não fosse a educação confessional, que fosse a educação dada por leigos. E eu honro muito esse legado conquistado graças ao trabalho feito e à coragem de Martinho Lutero. Aqueles que advogam no Estado teocrático desconhecem a própria história do movimento protestante no mundo, e aqueles que ficam o tempo todo querendo que eu me explique sobre a minha fé, isso é um fenômeno recente da minha trajetória política. Eu tenho mais de 30 anos de vida pública, e quando eu era cristã católica da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, ninguém perguntava, mas eu defendia as mesmas posições que eu defendo hoje. Talvez pelo fato de hoje ser evangélica da Assembleia de Deus, isso crie algum tipo de preconceito nas pessoas em relação a mim. Mas na minha trajetória de 16 anos de senadora, ninguém nunca vai encontrar um projeto, um posicionamento, uma frase que vá contra o Estado laico. O Estado é laico e ele tem que continuar laico, defendendo os direitos de quem crê, de quem não crê, independente de qualquer situação. É isso que eu tenho feito ao longo da minha vida pública e é isso que vou continuar fazendo. Agora, se o Brasil mudou, eu acho que tem uma situação bastante complexa hoje no Brasil. Existem aqueles que fazem o discurso fácil e é muito difícil fazer política dizendo vamos ser ponderados. Não é bem assim. Eu fico vendo que na hora da eleição as pessoas abrem mão de princípios. Abre a janela do promessômetro e aí o céu é o limite. Eu não. Eu quero ganhar ganhando. Porque a forma como a gente ganha determina a forma como a gente governa. Mas Deus no slogan de campanha. O que a senhora acha isso, a senhora que tem a sua fé? Numa democracia, as pessoas podem dizer o que elas quiserem, desde que não atente contra os princípios e os valores da democracia. É uma escolha, e os cidadãos vão poder escolher. Eu não gosto de fazer do púlpito um palanque, não faço, nem faço dos palanques um púlpito. Agora, não vou deixar de dizer que tenho uma fé. Não acho que para ser presidente da República se deva deixar de exercer sua fé. E não é para impor a fé a ninguém. Pelo contrário, cada pessoa pode ter o credo que quiser ou não ter credo algum. Agora, eu tenho uma fé sim. Eu sou cristã da Assembleia de Deus, já fui católica, fui quase freira, e acho que num país democrático como o nosso, não se deveria estimular essa guerra santa. Isso está fazendo muito mal para o Brasil. Candidato, falando em educação, esse é um capítulo dos mais extensos do seu programa de governo, tem 15 parágrafos, mas só uma vez nesses 15 parágrafos é mencionada a palavra professor. Queria saber se a senhora acredita que existe uma necessidade de melhora na formação dos professores e o que o seu governo pretende fazer para melhorar o ensino no Brasil. Ainda não é o programa. São as diretrizes e prioridades do programa. Nós, inclusive, estamos fazendo um caderno só sobre educação. Na nossa proposta, a educação é uma prioridade e os professores são a base de qualquer educação. Não existe educação de qualidade com professores mal remunerados, mal formados, professores que estão em escolas desequipadas. Nossa proposta de educação é que os professores possam ter seu plano de carreira. Nós vamos implementar o Plano Nacional de Educação e vamos trabalhar na qualidade da formação continuada dos professores. Mas também vamos priorizar a educação nos seus diferentes níveis. Vamos priorizar a primeira infância, com creche de 0 a 3 anos de idade, 5 anos de idade, a educação infantil, que é quando a criança forma a sua base de aprendizagem, a educação fundamental, o ensino fundamental e o ensino médio. Os dados que nós temos da recente pesquisa dão conta de que o Brasil está numa situação de catástrofe em termos de educação. Para isso, vamos ter que priorizar todas as crianças na escola, todos os jovens com diploma de 2º grau, sabendo ler, interpretar um texto e fazer operações de matemática, e professores remunerados,
formados, respeitados, em escolas que sejam adequadamente equipadas e ampliando a educação integral e de tempo integral. Candidata, queria voltar um pouco à questão da governabilidade, né? A senhora tem esse discurso do presidencialismo de proposição. Presidencialismo de proposição. Bom, vamos lá. No ano que vem, o Congresso vai ter que aprovar um orçamento para o Bolsa Família de 15 bilhões de reais, que é o principal programa social do Brasil. Sem o apoio do Congresso, o novo presidente da República não terá esse dinheiro, metade do valor do Bolsa Família. A minha pergunta é, a senhora com esse discurso de presidencialismo de proposição, crítica ácida das alianças que o governo Temer fez, crítica muitas vezes também ácida desses partidos que gravitam em torno do centrão aí. Como é que a senhora vai governar? A senhora não teme ficar com o governo paralisado? Hoje o Executivo ele tem uma margem de manobra do orçamento de apenas 10% do dinheiro disponível. O Congresso é quem decide. E a senhora tem esse discurso, critica muitos dos partidos que hoje mandam no Congresso. Como é que a senhora vai governar? A sua pergunta, ela nos leva a uma armadilha, que é a seguinte armadilha. Ou você se rende a esses partidos, ou você se rende ao centrão, e olha que eu estou usando a palavra rende, porque ela rima com outra coisa, ou você não vai conseguir governar. Não podemos nos conformar com isso. O que levou o Brasil para o fundo do poço foi isso. Se a gente continuar fazendo desse jeito, nós vamos para um poço sem fundo. Eu não vou entrar na lógica de que os partidos são os donos dos votos dos parlamentares. Os partidos têm importância? Claro. Os partidos precisam se reinventar. Chegou a hora de tirar do banco de reserva os seus melhores quadros e colocá-los em cena para ajudar a melhorar o país. É uma chance que eles vão ter. Se uma pessoa, com a minha trajetória, com a minha origem, com apenas 21 segundos de televisão, com pouquíssimo dinheiro, os meus adversários vão ter mais de $500 bilhão. Se a sociedade brasileira me der uma chance, ela está dizendo, eu quero que mude a métrica, mas quero também que mude a ética. E é isso que nós vamos fazer. Eu não estou desconsiderando os parlamentares, pelo contrário, eu estou dando a oportunidade de que a gente possa, com base no programa, em cima de princípios e valores, fazer alianças pontuais. Mas não pode ser na base do toma lá da cá. Por quê? Essa história de que para aprovar uma coisa é o governo comprando deputados, isso tem que ser denunciado. Se alguém vier me dizer que só vai votar se eu tiver que pagar pelo voto dele, eu vou denunciar. Mas a compra de deputado não é necessariamente uma compra, né? Existe o toma lá da cá legítimo, que é o deputado pedir emendas para o seu estado. Quer dizer, o deputado está lá para representar o seu estado também. A minha questão mais é o seguinte, do ponto de vista, a senhora não está queimando pontes, assim como outros candidatos fazem, eu não quero... ao criticar diretamente, olha, um bando de ladrão, um bando de... Eu não uso esse termo. Não, eu sei, o que eu estou dizendo é, a senhora tem sido uma crítica ácida a esse toma lá da cá, que muitas vezes é legítima. Mas a minha pergunta é, como é que a senhora vai governar com esse discurso de que não vai abrir mão de nacos do orçamento para esse tipo de negociação? Quer dizer, que é uma negociação legítima muitas vezes. Que tipo de negociação? Emendas parlamentares, não por exemplo. Fazer crítica à corrupção que foi praticada por parlamentares e por partidos. Esse é o preço para poder governar? Eu não quero esse preço, eu não quero o preço de ser conivente, de ficar calada, de dizer que isso não é um problema. É um problema. É muito incoerente você dizer tolerância zero com a corrupção e ter pelo menos uns 300 anos de lava-jato em cima do palanque. Eu não quero. Eu quero ganhar ganhando. Se for para ganhar perdendo, então tem gente que vai ganhar para continuar fazendo mais do mesmo. Eu vou dialogar com parlamentares de bem. E eu tenho dito isso. Aliás, eu não ouço isso dos outros partidos. Que pessoas boas existem em todos os partidos. Eu estou dizendo isso desde 2010 e me chamam de poliana. Mas eu não posso ser conivente com a corrupção. Eu não posso achar que o Costa Neto é o dono do voto da sua bancada. Deve existir pessoas que são
livres, independentes, para defender o Brasil, a educação, o Bolsa Família, tudo que é necessário para esse país. E essas pessoas, eu espero que passem a ser o cartão de visita de seus partidos. Eu quero dar a chance de estabelecer novos interlocutores, novos porta-vozes, novos cartões de visita, e será bom, inclusive para esses partidos. Candidata, a gente já está encaminhando para o fim, temos só mais 10 minutos. Não poderia deixar de perguntar sobre aborto. A senhora levanta a discussão de que é importante muitas vezes a gente fazer um plebiscito para ouvir a população, o que a população pensa. O tema aborto é um tema que a senhora colocaria para votação popular, para analisar? Isso eu tenho dito desde 2010. Eu sou contra o aborto. Não acho que nenhuma pessoa deva defender aborto como método contraceptivo. É algo traumático para a saúde da mulher, do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista afetivo. O que nós queremos é que nenhuma mulher tenha uma gravidez indesejada, que nenhuma mulher tenha que lançar mão de um ato extremo, como o caso de um aborto. Agora, nós temos o aborto que é previsto por lei. A criança que vai nascer sem cérebro, a mãe que pode ter risco de morte e caso de estupro. O que eu tenho defendido desde 2010 é que, se for para ampliar, para além do que já existe, que seja feito um plebiscito. Porque é assim que vem sendo decidido em vários países do mundo, mas que seja feito o debate. Num tema tão complexo como esse, não se pode substituir 200 milhões de brasileiros por apenas 513 deputados. É por isso que a Constituição assegura o plebiscito, assegura o referendo para determinadas circunstâncias. Nesse caso, se for para ampliar, além do que já existe, eu defendo que não sejam apenas os 513 deputados e 81 senadores, que seja o plebiscito. Candidato, vou te fazer uma pergunta pelo ineditismo da situação, tá? Qual seria o papel no seu governo do primeiro cavalheiro, ou seja, seu marido, né? O contrário da primeira-dama, Fábio Vaz de Lima? Meu marido é uma pessoa muito discreta, não tem pretensões. Né? Ele é uma pessoa que me ajuda como pai, como amigo, uma pessoa que me ajuda muito. Mas não tem esse tipo de pretensão. Muita primeira-dama, né? Faz um trabalho social, ele teria alguma função nesse sentido? Nunca discutimos sobre isso. Ele é uma pessoa discreta, que faz o seu trabalho e que vive uma vida discreta e que não tem essas pretensões. Candidata, falando de segurança pública, que é outro tema também que permeia esse debate eleitoral esse ano, que ações o seu governo, caso a senhora seja eleita, pretende implementar para combater o PCC e outras facções criminosas que estão se espalhando pelo país? Houve uma exportação dessas facções criminosas, inclusive o meu pequeno estado do Acre, com fronteiras enormes para cuidar, hoje está invadido por essas quadrilhas. E eu vejo isso em vários estados hoje do Brasil, uma situação que levou a segurança pública ao caos. Como eu disse, vamos implementar o Sistema Único de Segurança Pública e não ter tolerância com o tráfico de drogas e de armas sendo comandado de dentro dos presídios. Hoje, nós temos uma situação em que os traficantes estão na ativa, inclusive organizando quadrilhas em outros estados, de dentro dos presídios. Nós vamos ter pulso firme para que isso acabe. E vamos implementar o Sistema Único de Segurança Pública. Tratar melhor a questão da inteligência com tecnologia, fazer abordagens que sejam mais efetivas nas manchas de criminalidade, trabalhar a investigação de ciclo completo, ter um plano que integre a ação do Estado, da União, dos municípios, mas entender que o problema da segurança pública não é só um problema de polícia. Tem que ter medidas na base da justiça social. Se não tiver uma educação de qualidade, se não tiver creche para as crianças, se não tem moradia digna, se não tem a possibilidade de investimento para o empreendedorismo comunitário, para jovens e para as pessoas adultas, fica muito difícil competir com o tráfico de drogas. Nós vamos trabalhar de forma integrada. O Plano Nacional de Segurança Pública dentro do sistema, remunerando e formando adequadamente os policiais,
trabalhar cada vez mais inteligência para evitar as abordagens ineficientes e ter um trabalho de alternativa para as populações das comunidades. Candidata, sem o ex-presidente Lula na corrida eleitoral, a senhora é uma das grandes beneficiárias da herança dos votos dele, principalmente na última pesquisa da Datafolha, mostra entre as pessoas mais pobres, né? E a senhora defendeu que o vice na chapa do Lula, o Fernando Haddad, não participassem de debates. A senhora disse que seriam 2 pesos, 2 medidas, que ele não deveria vir aos debates, já que o Lula está impedido. Mas não seria rico para o debate ter um candidato do PT, que embora ameace a sua candidatura, discutindo os problemas do país? Por que a senhora é contra a participação dele num debate? Essa foi a manchete que o seu jornal deu. Não foi a verdade. E qual é a verdade, então, sobre a o assunto? verdade, A senhora falou 2 pesos e 2 medidas. Isso, 2 pesos e 2 medidas. Eu tinha uma agenda que eu gostaria muito de cumprir essa agenda. Como eu não tenho rios de dinheiro, não tenho jatinho para ir e voltar, para estar aqui hoje com vocês, por respeito ao debate e à democracia, eu tive que cancelar outras agendas, diferentemente de outros candidatos. E o que a minha assessoria falou foi o seguinte: se nós soubéssemos que poderia vir vice, nós teríamos mandado o Eduardo Jorge. Porque não é justo, vira 2 pesos e 2 medidas. Se um vice pode, por que os outros não podem? Então, nós estamos respeitando as regras. Eu tenho que cancelar a minha agenda, pegar avião de carreira. Eu vou sair daqui e vou direto para o Rio de Janeiro. Um dia desses eu tive que fazer uma escolha. E eu vou ter que fazer outra já, porque senão eu não consigo viajar as regiões, os estados. É muito fácil para quem tem um avião de carreira, mais de R$500 milhão, para fazer as suas campanhas milionárias, pega o jatinho, vai e vem. No meu caso, não, eu tenho que acordar 4 horas da manhã, pegar voo mais barato, para poder cumprir com a minha agenda. Então, o que eu disse? Se for possível mandar o vice, eu vou mandar o meu vice, Eduardo Jorge. Ah, não pode. Aí vira 2 pesos e 2 medidas. Por que um pode e outro não pode? Eu não tenho nenhum problema na hora que o Haddad se transformar o candidato. É bom que ele venha, inclusive, para acabar com essa ambiguidade, para fazer o debate, para colocar as propostas, para explicar também os problemas que hoje o Brasil está enfrentando, de 13 milhões de desempregados, de 4 milhões que já desistiram de procurar emprego, os graves fatos que vieram à tona pela Lava Jato, mas colocando a verdade tal como ela aconteceu, foi isso. Se pudessem os outros vice, nós teríamos mandado o Eduardo Jorge. E eu teria ido cumprir outra agenda. Candidata, por falar nisso, qual a senhora espera que seja o papel do vice-presidente no seu governo? Até porque a gente, os últimos acontecimentos políticos, né, a gente vê a importância que é ter um vice que ele pode realmente, de fato, assumir. Qual que vai ser o papel dele no seu governo? Do meu vice? Do seu vice, no seu governo. Isso. O meu vice é uma pessoa que vai me ajudar muito. Não vai ser decorativo. Olha, ultimamente os vices têm tido uma militância terrível, mas o meu vice vai ter uma militância a favor de melhorar a qualidade da saúde. O Eduardo Jorge foi um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde. Ele está coordenando a parte de saúde no programa de governo e ele vai me ajudar muito nessa questão da saúde pública. Mas ele também foi uma pessoa que encarou de frente a questão da mobilidade urbana numa cidade como São Paulo. Nós vamos ter grandes desafios, né? Eduardo Jorge vai caminhar comigo lado a lado, ombro a ombro, já está caminhando, foi em Roraima, inclusive, para fazer um levantamento. Desculpe. Imagina, candidata, muito obrigada pela sua participação. Jornalistas, obrigada pela participação de vocês. E você de casa, obrigada pela audiência. Lembrando que no dia 26 de setembro vai acontecer ao vivo o debate transmitido pelo SBT em parceria com Folha e UOL. Até a próxima sabatina.